Estava eu estudando, estava eu refletindo, que Deus ele colocou uma palavra muito abençoada a respeito dessa campanha. Confesso para os irmãos que é um pouco difícil pregar depois de 15 a 16 pregações, antecedência da gente, é tudo o mesmo tema, mas eu creio que Deus ele renova a sua palavra e tem renovado no meu coração um tema totalmente diferente, né? Concernente o tema que está sendo pregado. Mas abra sua Bíblia no livro da Revelação, Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 1. Apocalipse, no capítulo 2 e versículo 1. Lembrando que a gente está ali na campanha de Lucas 15, da dracma perdida, em busca do que se perdeu. E Deus ele assenta em meu coração essa palavra de Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 1. Aleluia. Irmãos, eu prego já há alguns anos, mas cada vez que eu assumo a tribuna, eu assumo com temor e tremor, porque representamos Cristo e representamos a palavra do Senhor, e tememos quando falamos, porque tudo que sai daqui é verdade, é graça dos céus sobre nossas vidas. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que vai dizer assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e diz essas coisas: eu conheço o teu labor e as tuas obras, e a tua paciência, e sei que não podes suportar os maus, e que tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos, e sofrestes por amor do meu nome, e tens sido paciente e não desfaleceste. No versículo 4: mas tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Mas lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, pois se não rapidamente virei contra ti, removerei o teu lugar, os teus candeeiros, exceto se arrependeres. Mas tens isso ao teu favor, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, dar-te-ei de comer a árvore da vida, que está no meu paraíso. Aleluia, glória a Deus. Eita Jesus, sentado mesmo, Pai. Deus querido, fala conosco por intermédio dessa palavra, Senhor. Deus, que todo o meu eu se desvazie, mas que o teu Espírito toma conta de mim, para que, Senhor, essa palavra seja doce, mansa, e seja como flecha aos corações. E se porventura houver algum coração de pedra, faz como fez nos dias de Ezequiel. Coloca, ó Deus, um coração de carne, para que a tua palavra possa ser penetrada. Aleluia, fazer morada, assim eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para quem é conhecedor da Bíblia Sagrada, sabe que o livro do Apocalipse é uma revelação dada diretamente de Jesus ao apóstolo João, quando João ele é levado cativo para a ilha de Patmos. A história vai dizer, a Bíblia também vai dizer, que quando João ele entra em um contexto do ministério dele, que eles não conseguem matar, que eles lançam João sobre um tacho de óleo fervente, ele sai dali pulando, glorificando, e eles não conseguem matar, eles jogam João, eles fazem de tudo para martirizar o apóstolo João, o apóstolo amado, mas de certa maneira eles entram em consenso que a morte não poderia vir sobre o apóstolo João, então eles enclausuram ele na ilha de Patmos, e lá Jesus fala com ele de perto. Lá Jesus manda ele escrever as 7 cartas à igreja da Ásia, e essa é a primeira carta, essa é a igreja de Éfeso, essa, aleluia, ele revela a João. A gente entende que a igreja de Éfeso
Éfeso, ela foi constituída, ela foi formada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Quando o apóstolo Paulo ele morre, quem fica pastoreando essa igreja é Timóteo, é o aluno de Paulo. Timóteo morre e essa igreja é pastoreada por João. Então João conhecia do que ele falara, conhecia a revelação que Deus dara a ele. Então a gente entende que o próprio Jesus, aleluia, ele olha para essa igreja e começa a falar da igreja. E eu volto ao tema nesse momento, irmãos, o tema a qual nós estamos em busca do que se perdeu. Eu entendo que tem 3 parábolas em torno do capítulo 15 de Lucas. Eu entendo que a primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda parábola é da dracma que se perde, a terceira é do filho pródigo. E eu entendo, se a gente olhar nas entrelinhas da palavra, evangelista Adriano, a gente entende que as ovelhas estão indo a um determinado lugar, as ovelhas estão indo para o aprisco, e uma delas é perdida no meio do caminho. E o próprio Jesus olha para os fariseus, e contando essa parábola, ele vai dizer: certo homem, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, ele não deixa as 99 no aprisco, e vai buscar aquela que terá se perdido. Então eu entendo que a ovelha estava tentando ir para casa, puxando por uma história de conversão. Irmãos, quando a gente está nos primeiros passos do evangelista, indo para a casa do Senhor, é comum alguns ficarem no caminho, é comum alguém não acompanhar o raciocínio, é comum alguém não entender o que está sendo pregado. Mas eu entendo que o próprio Jesus ele vai dizer que o pastor, ele olha com olhar de misericórdia e vê que a ovelha ficou para trás, ele vai atrás buscar, porque ele quer ensinar, ele quer ir 100 por completo dentro do aprisco. E isso é o que eu entendo da primeira parábola. A segunda é o tema da nossa campanha, que tendo uma mulher 10 dracmas, ela perde uma, ela acende a candeia, ela varre a casa, ela procura diligentemente até achar aquela dracma. E eu entendo, e aqui é o tema da mensagem, que a dracma se perde dentro da casa, se perde dentro, debaixo dos olhos da mulher. E isso é o que mais me chama a atenção, evangelista, porque é o mais difícil percepção de alguém que se perde dentro, que é crente, mas não faz mais o que se deve, que acha que é conhecido como cristão, mas não entende mais os mistérios do céu, não entende mais como ser um apóstolo, não entende mais como ser um discípulo. E eu entendo que quando a dracma, quando o valor se perde dentro da presença de Deus, é onde, aleluia, acende a candeia, varre a casa e busca até procurar, até achar. É isso que eu quero acender sobre nós nessa noite, é isso que eu quero entender sobre nós essa noite. A última parábola eu deixarei para concluir a mensagem, mas o texto que li de Apocalipse, eu quero dar um tema para essa mensagem. Eu quero tematizar sobre arrependimento. Aleluia, oh glória. A busca pelo que se perde, ela tem um segredo. O segredo é arrependimento. O evangelista leu uma palavra em 2 João, no capítulo 3 e no versículo 8, e ele citou a palavra arrependimento. E eu entendo que quando Jesus ele revela a sua palavra a João na carta que João escreve para a igreja de Éfeso, a primeira coisa que eu entendo desse texto, eu vou pegar ele no literal, eu vou pegar ele contextualizado. Eu entendo que quando João começa a escrever no versículo 1, ele vai dizer ao anjo da igreja de Éfeso. Eu entendo que ele não escrevia totalmente para a igreja, ele escrevia para o pastor da igreja, dizendo ao anjo da igreja de Éfeso. Éfeso, como eu já disse, ela foi pastoreada até aquele momento por 3 grandes líderes: apóstolo Paulo, Timóteo e até mesmo João. Eu entendo que no começo das pregações, no começo da viagem de Paulo até Éfeso, não foi fácil, porque Éfeso era uma cidade muito grande, Éfeso era uma cidade muito conhecida, Éfeso tinha uma das maravilhas do mundo daquela época, que era um templo monoteísta da deusa Diana, né? A deusa Diana era adorada naquele lugar. Muita gente tinha por adoração
aleluia, e a idolatria a essa deusa chamada Diana. E eu entendo que quando Paulo entra no contexto pregando, ele não é aceito. Eu entendo que para que o evangelho fosse pregado, muita coisa teve que acontecer. Eu entendo e vejo que no crescimento da igreja de Éfeso, é quando Paulo começa a pregar e a palavra começa a ser aceita. Quando a palavra começa a ser aceita, quando a conversão ela é genuína, quando a conversão é de verdade, aleluia, a Bíblia vai nos contar ali na viagem de Paulo que o cidadão de Éfeso, quando via Paulo pregar, ele se convertia de uma tal maneira que eles não queriam saber mais da idolatria. Ele se convertia de tal maneira que tudo que era de idolatria, eles iam nas praças e queimavam. Eu entendo que qualquer livro de bruxaria era queimado. Eu entendo que qualquer imagem que não fosse, aleluia, do agrado da pregação de Paulo era queimada. Eu entendo que tudo que era, aleluia, de qualquer categoria de adoração idólatra era queimado, porque a palavra, pastor Antônio, entrava no coração e eles sabiam que tinha um único Salvador, e ele se chamava Jesus Cristo, e eles sabiam que era um só mediador, e o nome dele era Jesus, aleluia. E essa palavra foi queimando, e eles pregavam com amor, eles tinham zelo, eles eram piedosos, porque piedade não é você ter dó de ninguém, piedade é você ter zelo pelo que é sagrado, piedade é você olhar para a palavra e dizer: eu amo a palavra de Deus, eu sou fiel à palavra do Senhor. E eu vejo isso no povo de Éfeso. Mas Paulo morre, entra Timóteo prega, Timóteo morre, entra João no contexto, e quando João é levado à ilha de Pátimo, Éfeso fica um pouco abandonado. O tempo vai se passando, e segundo alguns historiadores, passa por cerca de 30, 40 anos apenas, meia geração, aleluia. O povo vai se esfriando dentro da igreja de Éfeso. Eu olho o próprio João escrevendo, dizendo: ao anjo da igreja de Éfeso escrevo, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, aleluia, o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus estava dizendo: é eu que estou escrevendo a carta. Jesus estava dizendo: é eu que tenho as igrejas na minha mão. Jesus estava dizendo: é eu que ando no meio das igrejas. Jesus estava dizendo: ei, Paulo morreu, Timóteo morreu, João foi clausurado, mas eu continuo andando dentro da igreja, eu continuo vendo quem está na igreja, eu continuo vendo quem tem zelo pelas coisas sagradas. Jesus não desamparou a igreja no meio da morte dos apóstolos. Jesus não desamparou a igreja, ele continua andando dentro da igreja. Não, você não entendeu. Jesus, ele está andando dentro de nós nessa noite. Jesus, ele está andando entre as suas cadeiras. Jesus, ele está andando no púlpito. Jesus, ele não perdeu o controle, porque Deus daquela época, ele diz que ele tem a igreja na palma de suas mãos. Aleluia, oh glória. Eu entendo que Jesus se apresenta como aquele que tem todo o controle. Ei, aleluia. Eu entendo mais uma coisa nesse texto, nesse versículo primeiro, que Jesus ele vai dizer assim: ei, oh glória, além de ter, aleluia, ele vai dizer assim, irmãos, entenda que ele está dizendo assim: aquele que tem. Se você voltar lá em Apocalipse 1,16, ele vai dizer assim: ele tinha na mão direita 7 estrelas. Não, ele não está falando mais no passado, evangelista. Ele está dizendo: eu tenho, aleluia, eu tenho. Não, você não entendeu. O controle da tua vida ainda está na mão dele. O controle da tua história, das tuas finanças ainda está na mão dele. Ele está dizendo: eu tenho controle da igreja, eu tenho controle de cada membro, eu tenho, ainda não perdi o controle. Aleluia, oh glória. Aí a gente vê que Jesus ele conserva a igreja, e o próprio Jesus vai dizer: eu sou um bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Tu sabe a voz do seu pastor, tu conhece que quando é de Deus, quando Deus está falando, quando Jesus está falando, pela voz do pastor. Aleluia. Eita, Deus é mistério. Aleluia, oh glória. Mas ele vai dizer mais, aleluia. Ele vai olhar para a igreja de Éfeso e vai dizer assim: eu conheço o teu labor,
eu conheço as tuas obras, eu conheço também a tua paciência, e sei que não podes suportar os maus, e que tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e os que descobristes mentirosos. Eu entendo que Jesus olha para Éfeso, e Éfeso, ele tinha alguns problemas. Até aqui Jesus apenas está elogiando Éfeso. Jesus faz um elogio, que a igreja de Éfeso, ela tinha labor, ela tinha insistência na obra, ela tinha paciência, ela tinha teologia, ela tinha um espírito que é muito importante dentro da igreja, que é o espírito de discernimento. A igreja de Éfeso discernia o que era e o que não era de Deus. Ela tinha algo muito maravilhoso sobre o coração dela. A visão da igreja estava voltada sobre quem falava a verdade e quem falava mentira. E é muito importante nos dias de hoje a gente ter essa visão de quem prega a Bíblia ou de quem prega heresia, de quem fala a verdade ou de quem fala mentira. Irmãos, eu sou assembleano, mas não sou bitolado. Mas algo que me chama muita atenção é que por meio de 100 e lá vai tantos anos, a Assembleia de Deus, ela continua tendo a Bíblia como base, evangelista. Ela não precisa de nenhum subterfúgio, aleluia, para chamar a atenção de ninguém. Aleluia, vem quem tem amor pela palavra, porque nós somos pregadores da palavra. Não precisamos de vale do sal, não precisamos de voz ungida, não precisamos de lenço ungido. Não está entendendo? Nós somos autossuficientes. Nós não dependemos de subterfúgios e alegorias. Nós temos a palavra como base. E se você tem a palavra como base nessa noite, dá o teu glória, aleluia, porque você é fiel, aleluia, como Éfeso era. Você tinha, aleluia, oh glória, essa é a visão do discernimento. Você discernia o que é de Deus e o que não é de Deus, aleluia. E aí a gente vê que Jesus está elogiando pela revelação a João, e vai continuando a revelação, e vai revelando. Ele revela a obra, ele revela o conservadorismo, ele elogia, aleluia, também a perseverança. Ele vai dizer assim: vocês são perseverantes. Porque o que me chama a atenção é que os anos se passam, mas eles continuavam esperando Cristo. Eles continuavam esperando, aleluia, o Cristo que Paulo prega lá na carta, na carta de Éfeso. Quando Paulo vai escrever, Paulo também ele vai elogiar, dizendo, irmão, se você abrir lá, Paulo, ele vai dizer assim, graça e paz da parte de Cristo convosco, aleluia, vocês santos fiéis em Jesus Cristo, aleluia, oh glória, o tempo se passou, e eles continuavam fiel, porque o próprio Jesus, aleluia, elogia a perseverança, elogia, aleluia, oh glória, o jeito que eles estavam vivendo. Ele elogia no versículo 3: sofresse por amor do meu nome e tem sido paciente e não se desfalecesse. Em meio a um contexto que o evangelista Adriano falou, em meio a um contexto de perseguição, em meio a um contexto de império, eles estavam ainda fiel, eles não tinham medo da morte. Não, você não está entendendo, aleluia. Os discípulos estavam sendo crucificados, os discípulos estavam sendo jogados na arena, aleluia, oh glória, mas eles não tinham medo, eles continuavam pacientes, ele não desfalecia na fé, aleluia, em meio à perseguição. E eu até acho que o Brasil, irmãos, está precisando de uma perseguição para ter essa mesma, aleluia, oh glória, esse mesmo coragem, esse não desfalecimento, evangelista, porque hoje qualquer um desiste por alguma coisa. Muita gente desiste, irmãos, porque o fulano não cumprimentou, porque Bertano não olhou, aleluia. Mas Jesus está à procura de pessoas que não têm a morte, aleluia, que não vivem que nem um crentinho qualquer, que não pode falar nada, não pode ouvir, aleluia, uma palavra de repreensão, mas que anda conforme a palavra, aleluia. Eu venho imaginando, pastor Antônio, se fosse nesses dias de afronta, dias de angústia, dias que não poderia sair falando de Jesus à torta direita, porque se falasse era morto, era crucificado, era arrancado a pele, como aconteceu com o André, se não me falha a memória, aleluia, eita Jesus. Mas a igreja de Éfeso continuava firme. Mas eu chego no versículo 4 e eu me espanto um pouco,
Porque apesar de tudo isso, apesar de estar dentro da igreja, Jesus ele fala algo para a igreja de Éfeso, dizendo assim, mas tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Eu confesso aos irmãos que eu não entendi. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei pensando, uma igreja paciente, uma igreja de obras, uma igreja que não saiu da visão por um período, ela está lá dentro, ela está constituída. E aí eu olho para a história das dracmas, irmãos, eu volto e vejo que tem sim como se perder dentro da igreja, tem sim como se perder dentro da casa. E é uma das conversões mais difíceis, é um dos processos mais difíceis. Eu entendo que Jesus nos repreende, a igreja perde a piedade, a igreja perde o zelo pelas coisas sagradas, ela perde a alegria, aleluia, ela perde aquele entusiasmo, ela perde, na realidade, irmãos, o brilho nos olhos. Vamos trocar para miúdos aqui. Ela coloca a vida de cristã no piloto automático. Ela sabe que terça tem oração, ela sabe que quarta tem culto de vitória, ela sabe que quinta tem ensino, ela sabe que domingo tem o culto da família, e ela bota na agenda lá como se fosse um cronograma comum, evangelista, e começa a bater o cartão lá, todos os cultos. Mas eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo e ele me deu a resposta. Qual é o intuito de estar dentro, batendo cartão, de estar vindo todo culto, mas nesse modo nostálgico, nesse modo de piloto automático, que todo mundo olha, todo mundo acha que está. E Éfeso foi uma igreja assim. Se você olhar para Éfeso, você vai ver que Éfeso era uma igreja que ela sabia discernir tudo que era de Deus e que não era de Deus. Mas algo que foi criando dentro da igreja de Éfeso, Mateus vai dizer no capítulo 7, antes de tirar um cisco do olho do seu irmão, primeiro tira a trave que está na frente dos teus olhos. A igreja começou a julgar demais, a igreja começou a se auto-religiosa demais, e eu entendo que nós erramos por muito tempo isso, irmãos. A igreja errou por muito tempo isso, porque senão Jesus não tinha escrito, senão a palavra não era viva até hoje. Nós erramos em mostrar, aleluia, uma santidade absurda, que era impossível do mundo conseguir atingir isso. Ninguém é santo ao ponto de não conseguir ser crente, ninguém é santo ao ponto de não conseguir ser adorador, evangelista. Eu olho para Jesus contando outra palavra, outra história verídica dos discípulos, que é a oração do publicano e do fariseu. Aleluia. O fariseu orava de uma certa forma, olhava para o publicano e dizia: não me deixa ser pecador como esse publicano, eu tenho santidade, eu tenho comunhão, aleluia. E aí o publicano vai orar dizendo: ei Senhor, eu sou, aleluia, pecador, ei Senhor, aleluia, eu sou dependente do Senhor, eu preciso da tua força, senão eu não consigo. E Jesus faz uma pergunta aos discípulos: ei discípulos, qual oração agrada mais a mim? A do fariseu ou a do publicano? Aleluia. Pois bem, a oração do publicano me agrada mais, porque ele depende de mim, ele depende da minha mão, ele depende do meu espírito, ele depende da minha presença, porque Jesus sabia que sozinho nós não conseguíamos. Jesus foi à cruz do Calvário, não foi em vão, ele foi para comprar a nossa salvação. Quando ele disse lá na cruz: tetelestai, ele disse: está comprado, está consumado. Eu entendo que a igreja tem que ser dependente do Senhor. Quando a igreja ela se torna autossuficiente, não dependendo mais da graça do Pai, não dependendo mais do Espírito Santo, ela se torna engessada, ela se torna nesse modo automático. E Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz: ei, aleluia, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Ei, que vinha para adorar, aleluia, que vinha para enaltecer, que vinha para agradecer, aleluia. Hoje pessoas fazem da igreja um banco, vem aqui pedir dinheiro, irmãos, os bancos são para lá, aleluia. Aqui é a igreja. Ei, gente faz da igreja um hospital, achando que aqui só vem para curar e depois não voltar mais. Igreja sim é hospital, igreja sim é bênção. Jesus fez muitos milagres, Jesus multiplicou
multiplicou muita coisa, Jesus abençoou, mas a maior riqueza é saber, oh glória, para onde nós vamos. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem eu sou para ti? Aleluia, oh glória. Quando Jesus vai dizendo: ei Pedro, se você for igual a multidão, pode ir embora. Ei Pedro, se tu vem só igual atrás de povo, pode ir embora. E Pedro vai olhar para Jesus, aleluia, já crente fiel. Ei, como podemos ir se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Pedro vai entender isso, aleluia, oh glória. Nós olhamos de novo ao contexto da história, irmãos. Jesus olhando para a igreja: ei, perdeu o brilho, perdeu a graça, perdeu o brilho dos olhos. Irmãos, a mente humana, ela é incrível. A mente humana, ela revela o poder, ela revela o agir cristão. Se você for entender, o exercício físico, ele faz nós gerar uma substância no nosso cérebro ali, que nos dá prazer, né? Eu esqueci o nome ali, da endorfina, eu acho, né? Acho que é a endorfina que é liberada no nosso cérebro, que faz uma sensação de paz, uma sensação de prazer, uma sensação... E isso, irmãos, é que falta. Isso falta o cristão ter essa chama, ter essa graça. O açúcar, quando você come lá o sorvete, não gera isso, essa sensação de prazer. Ei, irmãos, e eu falo porque eu conheço muito disso, irmãos. Tem gente que não sente isso há muito tempo. Aleluia, vem por vir, mas não vem porque quer se jogar aos pés do Pai. E é isso que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, pastor Antônio. Aleluia, cadê aquele brilho nos olhos? Cadê aquele coração contrito e quebrantado? Cadê aquele homem, aquela mulher, aleluia, que não, aleluia, negava a fé de forma alguma? Aleluia, tem muita gente, irmãos, eu vou dizer, não tenho medo de dizer, que tem mais prazer de assistir uma televisão do que vir no culto, tem mais prazer de fazer uma academia do que vir no culto, tem mais prazer de jogar um futebol do que vir no culto, tem muita gente com mais prazer, aleluia, de comer do que vir no culto, aleluia, tem muita gente, irmãos, com prazer de pecar e não vir no culto, mas Jesus ainda está à procura, aleluia, de pessoas que têm o primeiro amor. E ele vai dizer no versículo, aleluia, 5, dizendo assim: mas lembrai da onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ei, aleluia, o que foi que te trouxe a primeira vez da igreja? O que foi que fez você vir aqui à frente aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Aleluia, o que fez você ser chamado de cristão? Ah, eu vim por vir. Então você, desculpe falar, você não foi discipulado. Desculpe falar, você não conhece o Jesus que nós conhecemos. Você não conhece um Jesus que deu a vida por você, aleluia, que acreditou quando ninguém mais acreditava. Ele sabia que o mundo ia te rejeitar, ele sabia que o mundo não ia investir. Então Jesus, para mim, ele é o maior investidor da minha vida, porque eu tenho por certo que eu não estaria nem vivo se não fosse por ele, ou estava hoje preso, ou estava em algum determinado lugar que não agradava nem a mim, nem a Deus. Mas eu entendo que Jesus, ele é o maior investidor na minha vida. Aleluia, oh glória. Eita, por isso que ele mesmo vai dizer: lembra de onde te caísse. E esse lembra onde caísse lembra quando foi que tu apertou o botão de automático. Lembra quando foi que você parou de orar, parou de jejuar, parou de ter a casa do Senhor como prioridade, parou de ter a família como prioridade, parou de ter o nome dele como prioridade, parou de olhar para o céu como prioridade. Aleluia, oh glória. Lembra de quando começou a ser antropocêntrico? Lembra de quando você começou a querer só para ti, só para tua casa, e deixou de amar o seu próximo? Já foi falado em amor nessa noite. Urabadagalabacei, que anda labaçu, aleluia. Eu sinto a graça de pregar nessa noite. Ei, está gostoso esse lugar, irmãos. A presença de Jesus é real. Aleluia. Ele vai dizer: pratica as primeiras
primeiras obras, porque tu tem que lembrar onde tu caiu, porque, aleluia, quem lembra onde caiu consegue levantar, aleluia. Agora eu entro na parábola do filho pródigo, quando ele olhou, aleluia, eu estou dentro do texto, irmãos, eu estou dentro do tema, quando o filho pródigo olhou para o pai dele e disse assim: pai, me dá tudo. Lucas 15, 11, lembra, pai, me dá tudo que tu tens, me dá a herança, me dá a minha parte, que eu vou administrar melhor. E aí já está num nível maior. Se perdeu dentro da casa, e a casa não é mais autossuficiente, porque aqui até um ponto fica no piloto automático, irmãos, até um ponto consegue ficar engessado aqui dentro, mas depois de um ponto não consegue ficar mais. Daí vai começar a achar defeito do pastor, vai começar a achar defeito dos irmãos. Foi o que o filho pródigo começou a achar. O filho pródigo começou a olhar e dizer: ei, eu mesmo vou administrar minha vida, eu mesmo cultuo na minha casa, eu cultuo na internet, eu cultuo em outro lugar, eu vou procurar outro pastor, eu vou procurar outra igreja, porque lá faz assim, lá tem assim. E ele foi se enchendo, e a Bíblia diz que quando ele começou a sair, começou a gastar tudo que ele tinha, começou a torrar tudo que ele tinha, aonde não devia, e a um certo momento houve fome na terra, e quando houve fome, ele foi procurar um trabalho, ele arruma um trabalho para apacentar porcos, evangelista, aleluia. E a minha Bíblia vai dizer que ele começa a ter desejo de comer aquilo que os porcos comiam, as bolotas que os porcos comiam. E eu entendo, irmãos, e eu vejo que muitas das vezes a gente dá alimento, palavra com abundância aqui, a gente alimenta o céu espiritual aqui, aleluia, mas não é autossuficiente. E quando você sair lá fora, lá no mundo, aleluia, coisa que não agrada o paladar de um homem, que agrada apenas o paladar de porcos, você vai sentir desejo de comer aquilo, porque minha Bíblia vai dizer que haverá um tempo que não haverá fome de pão, mas fome de palavra. Oh, glória! Vai chegar um tempo, irmãos, aleluia, esse tempo já está chegando, aleluia, que as pessoas estão se o próprio Paulo vai dizer a Timóteo, haverá um tempo que amontoarão doutores para si mesmo, prontos, aleluia, a abastecer as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades, vão querer ouvir só o que lhe apraz, porque o que é palavra de verdade vai ser como comichão em suas orelhas, a verdade não vai conseguir ser ouvida. Quando o pecado for pregado que é pecado, ele vai dizer: eu vou para outro lugar, que lá me aceito, aleluia, do jeito que eu sou, aleluia. Deus, Jesus, ele aceita do jeito que somos, mas ele não quer que permanecemos. Jesus é um pecador, mas abomina a prática do pecado. Nós temos que entender isso, irmãos, entendemos, aleluia, que ele é autossuficiente, oh glória. Mas quando o filho, e isso é muito importante, quando o versículo vai dizer assim, mas lembra aonde tu caíste e pratica as primeiras obras. O filho pródigo lembra aonde ele caiu. Ele vai dizer: eu caí lá na casa de meu pai. Ele vai lembrar que o menor da casa, porque ele tinha uma posição de status, ele era filho, ele estava sentado entre a mesa do pai, ele estava reunido aqui como nós estamos reunidos. Ele vai lembrar que até o da porta, até aquele que vinha só para adorar, ele vai dizer: o jornaleiro tem pão, e pão em abundância. Ele vai dizer até o meio. Vamos puxar e espiritualizar a mensagem, irmãos. Eu amo isso, porque a palavra ela é real, ela é verdadeira. Ele vai dizer até o menor da casa tem pão, e pão com abundância. Aleluia. Ele estava dizendo, em outras palavras, até aquele que está lá sentado no banco, a bênção do Senhor recai sobre ele. Ele não tem fome, ele não tem sede, ele não tem desânimo, ele não tem tristeza. E ele lembra aonde ele caiu. Ele vai dizer: se o meu pai me aceitar como jornaleiro, eu voltarei para lá, porque a minha palavra do meu pai vai ser dizer: pai, eu não sou digno mais de ser chamado de filho, mas me contrata como se fosse um jornaleiro do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele vai, e quando ele chega a uma determinada distância, o pai está lá esperando ele de braços abertos, irmãos. Aleluia. Oh glória, porque o pai, ele não abandona. O
Pai, Ele não tira você, Deus, Ele é tão fiel que eu não vejo de forma alguma Ele deserdando o filho. Quando o filho tiver, irmãos, e aqui eu entro no tema da mensagem, arrependimento no seu coração. Eita, o Pai vai estar de braços abertos. Quando ele chega com humildade, dizendo: Pai, me contrata como um jornaleiro, porque eu não sou digno mais de ser chamado de filho. Aleluia. O Pai abraça, aleluia. O Pai abraça com amor, o Pai abraça com carinho, aleluia. Eu não sei que roupa que ele estava, irmãos, mas eu conjecturo, porque a Bíblia me dá o direito de conjecturar. Ele estava descalço, ele estava com roupas velhas, ele estava sujo, porque o pecado do mundo nos deixa descalço, o pecado nos rasga a nossa honra, o pecado tira a credibilidade, o pecado tira os nossos sapatos dos pés, e quando ele entra na presença do Pai, o Pai automaticamente vai olhar para nós e vai dizer: falta alguma coisa sobre ele. Ele vai dizer: ei, traga vestes novas, traga sandálias para me pôr nos pés, ei, traga anel para me pôr no dedo. Anel significa honra, anel significa restituição de lugar. Ei, o arrependimento gera isso. O arrependimento gera honra sobre a tua casa, honra sobre a tua família. Ei, quando nós estamos olhando para a mensagem, vamos em busca do que se perdeu. Aleluia. Se perdeu alguma coisa no meio do caminho, lembra onde perdeu. Lembra onde foi que perdeu. Jesus está dizendo no meu coração: ei, hoje é o encerramento de campanha. Isso aqui poderia estar cheio de gente, mas importa que você veio, importa que eu vim, e eu sei que o Espírito Santo pregou para mim, porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes, ela corta lá, mas ela corta aqui. Antes de pregar para você, o Espírito Santo já pregou o meu coração, e eu sinto graça, aleluia, eu sinto firmeza em meus pés nessa noite, porque eu sei que quando eu pensar em cair, aleluia, quando eu pensar em desviar, é para me lembrar do primeiro amor, é para lembrar de onde eu saí. Aleluia. Eu olho, irmãos, e se você ler comigo em 2 Pedro, no capítulo 2 e versículo 20, Pedro vai dizer assim: portanto, havendo escapado das abominações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando de novo se deixando arredar pelas mesmas coisas, sendo vencidos, seu estado final se tornar pior do que o primeiro. Não, você não está entendendo, porque o diabo é sujo, ele é imundo, e ele faz você lembrar de coisas lá do mundo, lá atrás, coisas passadas, aleluia, que não agrada o Senhor. Ele vai dizer: lembra das meninas, lembra das festas, lembra das bebedeiras, lembra, aleluia, que você podia fazer qualquer coisa, lembra, aleluia, que você tinha amigos ao seu redor, lembra de tantas coisas. E ele vai lembrando-nos, lembra da tua juventude, que poderia gozar com prazer de várias coisas, lembra, e ele vai contando isso no seu ouvido. Mas a minha Bíblia vai dizer, Pedro vai enfatizar isso, que o estado daqueles que conhecem a Cristo e voltam para o passado, que retrocedem a sua vida, que caminham para trás, o estado vai ser pior do que o primeiro. Meu Deus. Ei, eu venho guiado pelo Espírito Santo nessa noite. Sabe o que nós temos que lembrar? Lembra das coisas que se passaram. Ei, quando o diabo jogar isso na tua vida, aleluia, oh glória, tu vai lembrar das perdas que tu teve no mundo. Meu Deus. Aleluia. Da CNH que tu perdeu porque estava embriagado. Aleluia. Daquele gosto amargo da ressaca do outro dia. Daquela solidão do domingo de manhã que ninguém te ligava, porque amigos tu tinha só quando tinha dinheiro. Ei, tu não entendeu o manejar do inimigo sobre a sua vida. Tu vai lembrar, evangelista, aleluia, oh glória, do amargo da tua boca. Alabachel, aleluia, alagaia, céu que decalabaçu. Porque Jesus, ele é doce, Jesus é manso, Jesus é humilde. E quando nós lembramos que o mundo não tinha nada para nós oferecer, aleluia, nós vemos a graça que o Pai tem conosco, nós vemos a misericórdia que o Pai tem conosco. Nós estamos aqui limpinho, bonitinho, cheirosinho, digno de ser chamado de fiel, digno de ser chamado de homem e mulher de Deus. Ai, Axel, que decalava a sua, aleluia, oh glória. Eita Jesus, aleluia.
Eita Deus, aleluia Jesus, aleluia, eita Deus, alabaia, shei, anda, aleluia, oh glória, aleluia, porque quando estamos com um pensamento duplo aqui dentro, irmãos, nós estamos traindo a confiança do Mestre. Aleluia, quando estamos com um duplo sentido aqui dentro, nós estamos traindo a confiança do Mestre. Ei, a igreja é noiva, e noiva tem que ser apaixonada, noiva tem que amar o noivo. A Bíblia nos autodenomina noiva por essa medida, porque noiva é apaixonada pelo esposo. Aleluia, oh glória. E quando a gente vê pessoas que não têm o primeiro amor, está traindo o amor de Deus. Por isso que Paulo ele vai escrever aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é bendito, que o amor ele não frustra, o amor não entristece, o amor não machuca, irmãos, o amor é compassivo. Ei, quem tem amor pelas coisas dos céus não vai se deixar levar pelas coisas da terra. Quem tem paixão pelo que é do Senhor, aleluia, sabe como voltar na presença do Pai. Urabai, Ashel, que decalabachu, aleluia. Eita Deus, aleluia. Jesus quer e sempre quis, irmãos, restaurar, aleluia. E aqui eu termino nessa noite e falo, aleluia, que o arrependimento ele gera algo maravilhoso sobre a sua vida, porque o meu Jesus, ele vai dar o segredo disso. Ele vai dizer assim, que eu não resisto, um coração contrito, quebrantado na minha presença. Não, você não está entendendo. Quando você lembra das velhas coisas e diz, ei, Jesus é algo suficiente para mim. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Alabadagalabacel, que anda labrachu, aleluia. Ei, Jesus, o coração de Jesus não mudou. O pensamento de Jesus não mudou. Ele ainda não rejeita um coração contrito e quebrantado na sua presença. Errou, é comum errar. Nós vemos isso na Bíblia. Aleluia. Não conseguiu alcançar o pastor. É comum o pastor correr atrás e trazer para casa. Mas o que não é comum é ficar aqui dentro desviado na presença do Senhor. Aleluia. Eu quero profetizar nessa casa. Eu quero profetizar sobre cada vida aqui um duplo avivamento. Não um avivamento de barulho, não. Eu quero um avivamento de mudança de caráter. Eu quero um avivamento de mudança de prioridade. Eu quero um avivamento que olhe, aleluia, para um dia de culto e não pense só no problema que estiver passando, mas pensa no tamanho do Deus que você tem e dizendo, ei, o meu Deus ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente. Não, tu não entendeu. O meu Deus, ele não está só apenas aqui dentro, ele está na sua casa e algo mais, ele é onisciente. Onisciente quer dizer que ele vai além dos nossos pensamentos. Então, e algo mais ainda, a onisciência dele não é só no pensamento aqui. A onisciência dele conhece o pensamento aqui. Não adianta você pensar que quer vir, mas aqui dentro já não quer vir mais. Não adianta você pensar que quer chegar, mas aqui dentro, aleluia, já está com o coração em outra coisa. Ei, ninguém engana Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A onipotência dele mostra para mim, para você. Eita Deus, aleluia, que nós somos dependentes da graça. Ei, eu sinto a graça nessa palavra. Ei, o Hélio vai estar louvando. Eu quero que você feche os seus olhos essa noite. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Ei, é noite de nós olharmos essa palavra e voltar ao primeiro amor. Ei, eu repreendo todo modo automático nessa noite. Ei, você não é robô, não, você é humano. E humano chamado de filho. Coloca a mão no teu coração. É tempo de acender a candeia. Não é o que Deus planejou. É tempo de arrepender. É tempo de arrependimento. Quero de volta. Isso, louve. Sara-me, porque eu aceito de amor.
Aleluia. Irmãos, o que é mais lindo, se você prestar atenção nos últimos 2 versículos que eu li, e vai dizer assim, no último versículo, versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse, vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja: aquele que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no meu paraíso. Aleluia. Deus santo. Urabaixa, o que decalava a sua, aleluia. Eita Jesus, o versículo 5 vai dizer assim, ó: só parte ceia, pois senão rapidamente virei a ti e removerei o lugar do teu candeeiro, exceto se arrependeres. Irmãos, para nós orar por essa palavra, foi pregado muitas e muitas vezes sobre a mulher da dracma que acendeu a candeia na casa. Mas se nós não se arrepender, porque ela se arrependeu de perder, o candeeiro será tirado. Quando a luz será tirada, não tem como achar. No dia do arrebatamento da igreja, a luz vai ser tirada. Eita, lá vai entrar outra mensagem. O Espírito vai ser tirado da igreja. Aí não tem como mais se converter. Não tem mais como ser chamado de filho. Vamos orar. Eu oro por cada um que está aqui nessa noite. Pai de bondade, Pai de graça, nós estamos reunidos, Deus, sobre essa palavra. Deus, eu sei o que eu falei nessa noite, Pai, não foi nada de mim, mas foi o Teu Espírito, Senhor, que me terá revelado cada palavra, Senhor, cada dia. E se o Senhor revelou, Pai, sabemos, ó Pai, que tem dia que o Senhor separa as 99 para falar como uma ovelha. Deus Santo, Deus querido, que essa palavra possa ser para nós, ó Pai, um divisor de águas, aleluia, um divisor, ó Pai, de mentes, de pessoas como nós, Senhor, possamos se arrepender dos nossos caminhos e olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Pai querido, eu repreendo agora toda a concupiscência, eu repreendo toda a lembrança, Pai, maligna que o diabo tenta colocar no coração da tua igreja. A única lembrança, Pai, aleluia, que tem que ter é que nada do mundo foi bom, nada do mundo trouxe, ó Pai, crescimento para a vida espiritual. E que temos que lembrar, Senhor, que é para fazer a tua obra, independentemente, Pai, da situação que estivermos. Porque o Senhor, se não der aqui, no dia, aleluia, do juízo, vai dar o fruto da árvore da vida, aleluia, e não em qualquer lugar, mas no paraíso. Eu oro por uma igreja cheia, renovada, que a tua palavra seja bendita em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, somos todos Uma vida mais missionária. Se nós vamos para frente, então vai receber com o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, a graça, a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos, e todos dizem amém.